Começamos agora mais um Raio-X Sporting e vamos conhecer os temas que marcam o programa desta semana. Golo do ano, golo da época, em suma um grande golo que promete não ficar por aqui. Nuno Santos assinou um momento espetacular na vitória do Sporting sobre o Boa Vista, numa obra de arte que já surge associada ao Prémio Puskás da presente temporada. Com o grande golo de Nuno Santos, mas não só, o Sporting chegou ao quarto triunfo consecutivo no campeonato. Salvador Agra na própria baliza e Paulinho materializaram um domínio avassalador dos Leões diante do Boa Vista, em Alvalade. E é moralizado com o triunfo deste domingo para o campeonato que o Sporting viaja até Londres para tentar garantir um lugar nos quartos de final da Liga Europa. Coates e Morita falham a partida no Emirates Stadium com o Arsenal. Adam já vai poder ser opção frente aos Gunners. Mais uma semana europeia para o Sporting. Começamos o programa com os nossos convidados habituais, o Miguel Braga, o Manuel Fernandes, o João Olivença e o Pedro Azevedo. Bem-vindos os quatro, mais uma vez ao Raio-X Sporting. Pedro, boa noite também para ti. Miguel, o gol de letra de Nuno Santos é o melhor da temporada? Vai ser o melhor da temporada? Duas perguntas numa. Boa noite, André. Eu acho que o Nuno Santos é daqueles jogadores que quer sempre mais e mais, e por isso, apesar deste ter sido um grande golo, diria que ele pode fazer ainda melhor. Parafraseando o nosso treinador, acho que foi de facto um daqueles golos que quem esteve no estádio vai se recordar durante muitos e bons anos deste golo espetacular. Agora, tem capacidade, diria, para continuar a marcar estes golos, a fazer estas assistências e a dar-nos a qualidade que tem dado ao longo destes anos. Marcar golos ainda melhores do que este? Ainda melhores. É um desafio. E este golo, Manuel, garante a Nuno Santos um lugar no 11 em Londres? Não sei isso. O Ruben é que vai decidir isso. Agora, há uma coisa que é indesmentível, é que o Nuno Santos fez uma grande partida. E uma das coisas que estes golos acontecem, porque é que estes golos acontecem, é porque ficam para a vida. Este golo do Nuno Santos fica para a vida porque ele possivelmente não irá fazer mais nenhum. Isto acontece uma vez na vida. Assistências já ouvi fazer de letra. Agora golos, e da forma como o golo foi, é que a bola parece que é metida com o pé direto, não assim, que a bola foi cortada e por cima do defesa, a mesma renta à barra. Por isso, este gol para o Nuno fica para a vida. Não tenho, e para os sportinguistas, não se vão esquecer deste gol. Este gol e esta exibição de Nuno Santos, João, acontecem a 4 dias de se conhecer a primeira convocatória de Roberto Martínez. Merece uma chamada à Seleção Nacional? Boa noite, André. Merece, já merecia no passado e acho que, apesar de haver várias opções para aquele lugar, acho que nenhum dos jogadores tem a capacidade que tem o Nuno Santos de poder ser médio-ala e defesa lateral ao mesmo tempo. Portanto, pode jogar em dois sistemas e consegue desempenhar bem nas duas funções. Pedro, a expulsão do guarda-redes Rodrigo Moura no Chaves Portimonense acaba por ser uma expulsão insólita. 2 amarelos no espaço de 8 minutos por perda de tempo. É uma decisão precipitada de Manuel Mota ou que deve ser tida como um exemplo? Boa noite a todos. Eu creio que foi uma decisão precipitada no sentido de que o Manuel Mota não se terá percebido de que o guarda-redes já tinha um cartão amarelo. No entanto, creio que é um bom exemplo no sentido de fazer perceber aos guarda-redes, no caso, marcar uma posição em relação a perda deste tempo e anti-jogo. Creio que seria importante que estas situações acontecessem não de uma forma precipitada, mas de uma forma consciente, para que os guarda-redes percebam que não podem perder tempo. A expulsão de Rodrigo Moura, Manuel Mota a seguir à risca as regras a expulsar o guarda-redes nos Chaves Portimonense. Começamos este programa, já começamos pelo golo espetacular de Nuno Santos, frente à Boa Vista.
Foi o gol que abriu o caminho ao triunfo do Sporting por 3-0 sobre o Boa Vista. Vamos olhar para estes 3 golos marcados pelo Sporting na vitória alcançada ontem no estádio José Alvalade. Recuperamos o primeiro e nunca é demais ver este gesto do número 11 do Sporting aos 17 minutos, a abrir o marcador no estádio José Alvalade para grande festa nas bancadas do estádio do Sporting. Aí está. Depois deste golo de Nuno Santos, o Sporting ampliou a vantagem ainda antes do intervalo. Novamente o número 11 na jogada e depois Salvador Agra a introduzir a bola na própria baliza. Já lá estava Pedro Gonçalves também para fazer o 2-0 a favor do Sporting. Tempo ainda para mais um golo, já na parte final do encontro. Ricardo Jogaio, que esteve em bom plano nesta partida, assistiu o Paulinho, que foi lançado no decorrer desta segunda parte para o 3-0 vitória dos Leões em Alvalade. As reações a este triunfo, começamos pela reação de Nuno Santos, ele que tentou explicar à Sporting TV aquilo que acabou por fazer aos 17 minutos. Sim, como referi ali em cima, treino bastante isso e já é uma coisa que queria fazer há muito tempo. Tive a oportunidade, a bola havia daquele lado, já muita gente diz que eu não jogo pé direito, faço de letra e foi um grande golo, mas o que importa é a vitória, os 3 pontos e encarar isso da melhor forma. Faltou fazer mais golos, que das oportunidades que tinha podia ter saído com mais golos deste jogo, mas como eu disse, como eu referi, a vitória, não se forem golos que é o mais importante também. As relações de Nuno Santos à Sporting TV e de facto costuma dizer-se que este tipo de jogadas, Miguel, vale o preço do bilhete. Este golo de Nuno Santos é capaz de valer o preço do bilhete da época, se calhar, porque é um golo da época, possivelmente. Veremos se confirma, mas é de facto pelo menos no lote ali dos 3, 4 melhores estará certamente. Sim, eu diria, para o concurso não ser viciado e não dizermos já que é o melhor golo da época, ainda vamos ver o que é que se vai passar nos próximos jogos, mas enfim, é inegável que é um golo único e que foi muito importante porque foi marcado, se não estou em erro, aos 17 minutos de jogo, ou seja, que nos permitiu ter uma tranquilidade. O Sporting já estava a jogar bem, eu acho que fez mais uma excelente exibição com o futebol muito de ataque e sem dar muitas hipóteses ao ataque adversário, pelo contrário. E por isso acho que foi um jogo de sentido único, diria, com muitas oportunidades criadas pelo Sporting, bons golos, enfim, bom futebol. Acho que quando é assim, diria que foi a melhor preparação que podíamos ter para o jogo europeu que se avizinha e que conquistámos o nosso objetivo, que eram os 3 pontos. E de salientar que, fazendo o comparativo da primeira para a segunda volta, o Ruben Amorim já tinha dito que isso era um dos seus objetivos no início da segunda volta, fazer uma segunda volta bastante mais forte do que tinha sido a primeira volta do Sporting, e a verdade é que nesta altura estamos com mais 8 pontos comparativamente àqueles que conquistámos na primeira volta, e acho que quando assim é prova que estamos no caminho certo, e o que se pede à equipa é que continue com estes níveis de concentração e de trabalho, e que se continuarem assim acredito que vamos continuar a amelhar 3 pontos a 3 pontos, que é o nosso objetivo. Mais 3 pontos, com Nuno Santos então a abrir o marcador. Temos também imagens deste gol que vai correndo um pouco, que vai sendo destaque um pouco por todo o mundo, e já se fala inclusive na candidatura ao prémio Puskás. Vários jornais internacionais estão a dar destaque a este gol marcado por Nuno Santos. Manuel ontem já falou também um pouco sobre ele, já disse que achava que não era capaz de marcar um golo destes, e de facto, revendo hoje novamente a jogada e olhando aqui também para este destaque que a imprensa internacional vai dando ao golo de Nuno Santos, percebe-se que a dimensão de facto do que acabou por fazer o número 11 do Sporting ontem em Alvalade. É verdade, o Nuno, isto é de uma execução técnica muito, muito, muito difícil. Eu quando ontem disse que não era capaz de fazer, é porque não era mesmo, é porque há jogadores que não fazem isto. Portanto, ele diz que treina, mas não deve treinar todos os dias, ele já deve treinar há algum tempo e sabe como é que ele tem o gêmeo não tem um grande gêmeo, e tudo isto facilita ele colocar a perna por trás da outra e fazer este gol. É um hino ao futebol. Eu quando disse há pouco que é um gol para a vida, muita gente vai recordar este gol durante muitos anos. E portanto eu acho que o Nuno merece,
pelo que tem feito. É um jogador que muito regular no Sporting, que tem sido um jogador muito importante. Eu hoje ouvi uma coisa que não gostei nada. Isto é daquelas pessoas que não gostam mesmo do Sporting. E os sportinguistas, ao ouvirem isto, em vez de realçarem a grande exibição que o Sporting fez, foi uma exibição, para mim foi das melhores exibições da época do Sporting. Quem viu o jogo ao vivo, porque eles não veem, quem viu o jogo ao vivo ficou com a ideia de que aquilo foi um jogo espetacular, com oportunidades, com jogadas bonitas. E qual é o meu espanto que estou a ver a televisão e as pessoas começam a falar daquilo que Rubén Amorim disse sobre Nuno Santos. Com a maior das naturalidades, eles estão a arranjar um caso onde não existe um caso. Isto é para perturbar um bom ambiente do Sporting. Eu conheço quem o fez, eu conheço bem as pessoas. Portanto, isto só fazem ao Sporting, porque os outros são apertados. Eu fiquei triste quando ouvi aquilo. Em vez de falarem da beleza do jogo, vão buscar que o Rubén Amorim falou do Nuno Santos. Eu ouvi também, falou do Nuno Santos, mas falou de uma forma como o Rubén, sempre clara, sempre com a vontade. E eles começaram logo a dizer que o Rubén Amorim, que o Nuno Santos possivelmente nem vai jogar o próximo jogo. Portanto, a ideia deles foi logo essa. E a perturbar o bom ambiente do Sporting, mas eu sei porque é que eles o fazem. João, importa de facto... Esses programas de televisão também são muito bons, mas podem vir a ser melhores. Pois? Não há problema nenhum. Lógico. João, importa falar essencialmente deste gesto técnico de Nuno Santos. Estavas no estádio, como é que viste este gol? Por acaso vi de perto. Este gol foi mesmo... Estava na zona do campo do outro lado e consegui ver de perto. Não, o gol foi... Ninguém estava à espera que ele fosse fazer aquele movimento. Ele já tinha feito assistências também de letra, já tinha feito passos de letra. Eu acho que o Nuno Santos, se estiver a ouvir este programa, deve estar neste momento com um ego enorme, porque está a ouvir o Manuel Fernandes a dizer que o Nuno Santos, que se fosse o Manuel, não era capaz de fazer. Portanto, ele neste momento deve estar com um ego enorme. Mas... Porquê é que é de letra, João? O porquê que é de letra? O quê? Porquê é que isto é considerado um gol de letra? A expressão. A expressão também não sei. Os nomes que dão aos golos... Gostava de saber também. Mas o gol é bonito e feito, e ele tem esta facilidade. E como ele tem esta facilidade em executar desta maneira, porque já não é a primeira vez que faz e porque treina, outros jogadores fazem golos de trivela, outros jogadores fazem passos de calcanhar com maior frequência. Portanto, há sempre aqui uma característica específica de um jogador. E isto está diretamente, para não ser uma linguagem muito técnica, mas isto está muito relacionado também com os graus de liberdade que o corpo de cada jogador tem, para adaptar-se muitas vezes àquilo que é a bola e àquilo que é a melhor maneira. E a capacidade que o jogador tem de decidir. Neste momento, o Nuno Santos, esta é a melhor decisão que ele tem para marcar um gol. Ele, se calhar, se tentasse fazer um gol de pé direito, não conseguia fazer gol. Se calhar, se tentasse fazer um gol de pé esquerdo, com o de trivela, também, se calhar, não conseguiria fazer. E mesmo pensando que esta maneira é muito difícil de executar, na realidade, para ele é a maneira mais simples de executar. E isto torna o gol ainda mais bonito e ainda mais fantástico. E pronto, eu percebo o que o Miguel falou há bocado, mas para mim é o prémio Puskás, já não há dúvida nenhuma. Ele faz o gol e o gol de letra, esquerda. Dizem, enfim, os entendidos que as pernas, ao fazer aquele movimento, fazem um X e daí ao gol de letra por causa disso. Fica aqui a explicação. Obrigado, Miguel. Vimos ali, creio que era no Diário Argentino também a falar na Rabona, não é? Portanto, outra expressão. Rabona. Também não... Há vários nomes para estes gestos técnicos e às vezes até são diferentes. Mais importante do que isso é o golo, e esse tivemos todos o privilégio de ver ontem. Eu acho que o espetacular também no golo, e tem a ver com o que o Manel disse, é a decisão do Nuno, ou seja, que ele é um passo de primeira, a jogada é toda muito rápida, ou seja, não é aquelas jogadas onde a bola está perdida e ele tem imenso tempo e não tem adversários, etc. Não, isto pelo contrário, é uma decisão que ele toma numa fração de segundo e tem uma execução perfeita para aquilo que está a tentar fazer. Normalmente a bola vai rasteira. A bola subiu. A bola foi encostada ao posto. Sim, mas ele também dá de propósito por baixo. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Para ele, se calhar, é fácil. Pois, para ele. Podia Nuno Santos ter tentado e não conseguir, mas acabou mesmo por conseguir. Eu acho que há poucos golos. Esse é que é o grande mérito. Há poucos golos destes marcados. Como este foi marcado, há muito poucos golos. Eu vi hoje vi do Lamela, que foi o gol do ano passado. Do ano passado foi o gol do. Como é que se diz? O gol do Lamela. O prémio Puskás. O prémio Puskás.
Mas foi rente à relva, mas também foi um corte bem dado, foi uma intencionalidade extraordinária. Portanto, eu acho que este vai ser o prémio Puskás. Ficam aqui as vossas apostas. O Sporting acabou por vencer com este gol de Nuno Santos, mas também com mais 2. Rubén Amorim, na análise ao jogo, disse mesmo que os Leões acabaram mesmo por fazer os golos mais difíceis, referindo-se naturalmente, sobretudo, ao golo marcado pelo número 11 do Sporting. Foi um bonito golo, mas olhar para as ocasiões novamente que tivemos e acabamos de fazer os golos mais difíceis. A simplicidade do terceiro golo, de boas marcações, bom timing, bom passe e depois só encostar, esses temos que os fazer. E hoje fizemos um desses e um muito difícil pelo Nuno Santos. E preparámos a equipa como normalmente, chamámos muita atenção para a forma, se nós conseguimos com jogos com o Tottenham, com o Arsenal, se nós conseguimos controlar o jogo, mesmo sem bola, temos que o fazer com as equipas do nosso campeonato. Isso tem a ver com a parte mental e a verdade é que desde o primeiro minuto nós tivemos uma capacidade física e mental de entender que temos que correr atrás da bola, temos que controlar estes adversários, temos que os dominar. E foi isso que fizemos, portanto foram muito competentes e quanto a mim a vitória até é escassa. O Sporting acabou por entrar neste jogo no 11 que teve, Miguel, 5 alterações em relação ao último, que também vai mostrando por esta altura a riqueza do plantel do Sporting e no fundo o rendimento que todos os jogadores estão a oferecer nesta altura também ao treinador. Numa semana aqui com vários jogos, ou num ciclo de vários jogos consecutivos e numa jornada tão importante para o Sporting europeia, este é um bom sinal, é uma boa notícia para Rubén Amorim. Sim, claro, eu acho que o Rubén tem conseguido potenciar essa opção e esta rotatividade e a luta pela titularidade, eu acho que é uma coisa sempre positiva para o plantel e para o clube. Tem sido uma constante nestas últimas temporadas com o Rubén Amorim. Ele já explicou inclusivamente a filosofia que está por trás da construção dos seus plantéis e quando, eu diria que quando o plantel está em melhor fase, é nestas fases onde é muito difícil até acertar na equipa titular, porque realmente os jogadores trabalham afincadamente para ganhar essa titularidade e ele terá aquelas dores de cabeça que nós chamamos as dores de cabeças positivas, ou seja, de perceber entre tantas soluções quem é que lhe vai dar garantia semana a semana, mas como digo, acho que é positivo para o plantel e é positivo obviamente para o clube. O Manuel tem lembrado várias vezes, porque é pertinente, obviamente, que no início da temporada não foi assim, que o Sporting teve muitos problemas, nomeadamente no setor defensivo. Parecia quase azar também, não é? Era mesmo azar, porque o Rubén Amorim viu-se privado de várias vezes e por longas semanas de defesas centrais, até lançou Chico Lamba. Hoje em dia não é assim, para além desses jogadores estarem recuperados, inclusive o Luís Neto, ganhou também a opção Diomande, o defesa central, e goza aqui de uma riqueza que no início da época não foi assim, sobretudo por causa dos problemas físicos que afetaram o plantel e que o Manuel lembrou ontem e tem lembrado também que por vezes as pessoas se esquecem que a equipa e que o plantel viveu essas dificuldades no início. Não, eles não se esquecem, eles fazem-se esquecidos, porque eles sabem. Porque é verdade, é um facto, o Sporting hoje tem 5 centrais de top, tem 5 centrais. Gonçalo Inácio, se não for à seleção, se não for convocado, é um crime. Santos Justo está... Aquele arranque que ele deu, isto correu o mundo também, aquele arranque que ele deu para recuperar a bola do miúdo do brasileiro, do Martinelli, opa, aquilo é uma coisa... Depois tem o... 38 km por hora, não é? 48, o Coates, tem o Diomande. É complicado, Diamante. O Diamante. E o Sporting hoje tem soluções. Não vai jogar o Coates. Se não jogasse o Coates antigamente, era um problema maior. Um problema grave, estás a perceber? Neste momento o Sporting é capaz de ter soluções. O Rubén vai escolher as melhores soluções e ainda por cima, na frente, temos os jogadores também com mais opções. Temos mais jogadores com opções e, portanto, o Sporting hoje é um clube diferente. Daí a recuperação de 8 pontos, que é muito bom desta primeira, na segunda volta para a primeira. Portanto, eu acho que o Sporting... Agora, o Sporting precisa de sossego,
E há pessoas que não gostam de ver o Sporting sossegado. Há pessoas que não gostam. Há pessoas que gostam de ver o Sporting perturbado. E quando eu disse que o Sporting, e volto a frisar, no início do jogo, do campeonato, perdeu aqueles jogos que não são normal, o Sporting viu-se privado de jogadores todos quase do mesmo setor. E jogadores importantes. Mas as pessoas não querem saber. Portanto, as pessoas não querem, não. Os sportinguistas, aqueles que acompanham, querem saber. Agora, aqueles que querem o mal do Sporting, esses não querem saber. E, portanto, eu acho que o Sporting está, neste momento, em condições de discutir, mesmo com a ausência do Morita. Neste momento, o Morita, se calhar, até faz mais falta com o Coates, porque o Coates tem substitutos à altura. Ali para aquele lado, o Talong ainda não, se calhar não é, portanto, possivelmente terá que ser o Pedro Gonçalves, mas eu acho que o Sporting, neste momento, tem um plantel que dá para gerir e fazer as alterações que realmente fez agora de um jogo para o outro, que não se notou nada na exibição da equipe. João, daqui a pouco já vais voltar também a este jogo e particularmente falar aqui de um jogador, mas só também para virmos ali há pouco as estatísticas da partida. O próprio Petit, o treinador do Boa Vista, assumiu. De facto, o Sporting teve aqui um domínio claro. O resultado foi de 3-0, mas a vantagem poderia ter sido bem maior, porque foram muitas oportunidades de golo criadas pela equipa. Sim, só na primeira parte foram três situações claras por parte ali do Chermiti e na cara do guarda-redes. Depois mais um ou outro remate também do Nuno Santos. Portanto, houve várias oportunidades de golo. O Sporting dominou o jogo por completo. Mas o Boa Vista não fez nenhum remate enquadrado. Sim, mas dominou o jogo principalmente pela capacidade que o Sporting teve de pressionar o adversário, não deixando de sair do meio campo onde ele jogava, e pela capacidade de recuperar e depois rapidamente atacar a baliza adversária, aproveitando também algum desposicionamento dos jogadores do Boa Vista. E isso, obviamente, velocidade, com espaço e com criatividade dos nossos jogadores e com as coisas a saírem bem, naturalmente se criam várias oportunidades de golo. O Chermiti movimentava-se muito bem. As duas movimentações dos últimos dois remates que ele fez foram muito, muito boas. Pena não ter marcado, mas também faz parte do crescimento do jogador. Mas a forma como o Sporting chegava à área era muito, muito positiva. Velocidade, o passe sempre muito, muito, muito tenso. Parece que o Osman Diomande, desde que entrou na equipa, onde estava a reparar, faz passos, o jogador que faz os passos mais tensos da equipa, com força, e parece que os jogadores estão a assimilar esse comportamento também. E depois, obviamente, o Sporting com confiança e chegando à baliza adversária com alguma facilidade e não deixando que a equipa do Boa Vista pudesse sequer passar o meio campo, que isso foi uma situação que aconteceu durante muitos minutos na primeira parte. Obviamente que passar o meio campo com a bola controlada, a bola acabava sempre por passar ou por atrás dos jogadores do Sporting, ou um pontapé de baliza pelo guarda-redes. Mas em jogo jogado, com qualidade, com critério, o Sporting não deixava a equipa jogar. E isso fez com que o Sporting tivesse, obviamente, mais controle do jogo e o Boa Vista muito mais inseguro e muito desconfortável com a bola. E isso, tirando o Pérez, o médio-centro do Boa Vista, que foi o único jogador que se sentia que estava verdadeiramente confiante com a bola nos pés, todos os outros, a bola queimava muitas vezes e os jogadores não conseguiam jogar devido à pressão dos jogadores do Sporting. Ainda vamos continuar neste Sporting Boa Vista. Os Leões voltaram ao trabalho na manhã desta segunda-feira com uma boa notícia para Ruben Amorim. Daqui a pouco fazemos a antevisão ao jogo de quinta-feira com o Arsenal, em Londres. Em destaque também neste jogo esteve Ricardo Gaio. Ele fez uma boa exibição, esteve também na assistência para o terceiro gol do Sporting, marcado por Paulinho. No final da partida, em conferência de imprensa, Ruben Amorim explicou o que mudou para o lateral depois da saída de Pedro Porro para o Tottenham. É tudo junto, a expectativa é muito elevada. Não há jogadores, é difícil encontrar jogadores como o Pedro Porro, que é um jogador que defende bem e que ataca como um extremo, é muito forte num contra um, é muito carismático, vocês pensam que é muito carismático, e essas coisas todas, o pacote todo do Porro cria dificuldade aos outros. E depois o Gaio, eu já o conhecia de Braga, o Gaio é um jogador que, ao contrário de outros que precisam descansar, o Porro às vezes precisava descansar, tinha alguns problemas físicos, o Gaio é o contrário. O Gaio, quanto mais joga, melhor joga. E quando tem um jogador como o Porro que não lhe dá muitos minutos, torna-se difícil. Agora, é notório a evolução dele, a confiança dos adeptos nele, mas é assim, há momentos da vida que é difícil. Ele não tem os minutos que precisa e o Porro tinha um patamar na nossa equipa quando saiu, que muitos ataques era sempre pelo Porro e, portanto, tornava difícil a vida dos Gaio.
Ricardo Gaio, que acaba também aqui por estar a aproveitar a ausência de Héctor Bellerin. Ele já tinha também sido titular antes, foi o terceiro jogo a titular. E algo que diz muito a Ruben Amorim, Miguel, é este apoio dos adeptos e que acredito também que te dirá a ti, a Ricardo Gaio, não é? E nota-se isso, notou-se isso também ontem. Foi muito acarinhado e foi um dos jogadores com melhor rendimento. Eu virava a tua pergunta ao contrário, ou melhor, acho que devemos começar pelo jogador em si. O Ricardo Gaio, perante tudo aquilo que se passou esta época e com vários ataques, diria que à pessoa e ao atleta, é preciso de facto ter-se talento, persistência e uma grande força mental para em poucos meses ter dado a volta como ele deu e conquistar o apoio dos nossos adeptos e perceber-se que essa simbiose acaba por fazer a diferença e obviamente há um pormenor e até há uma fotografia maravilhosa do Paulinho e do Gaio agarrados a seguir a este jogo, onde se vê bem a expressão dos dois e a satisfação que aquele momento provocou. E recordemos que o Ricardo, além de mais neste jogo, com o seu pior pé, com o pé esquerdo, mas numa bola à trave, que a ter entrado estaria a concorrer praticamente com o golo do Nuno Santos, também teria sido um golo daqueles que levanta automaticamente o estádio. E esta análise do Ruben, para variar, diria que é perfeita, ou seja, ele sabe muito bem os jogadores que tem, ele pediu aos sportinguistas e aos nossos adeptos, aos nossos sócios e adeptos para acreditarem no Ricardo Gaio e acredito que estes últimos jogos têm sido a prova que tanto o Ricardo Gaio tem essa qualidade, como o Ruben Amorim obviamente sabe aquilo que faz e confia nos seus jogadores e confia no Ricardo Gaio. Disse Ruben Amorim, Manuel, que Ricardo Gaio é daqueles jogadores que quanto mais joga, apresenta melhor rendimento. Até contestando com o Pedro Porro, que por vezes tinha que fazer-se ali alguma gestão. Nota-se isso no lateral, que soma aqui o terceiro jogo consecutivo e está a melhorar a nível exibicional. É verdade. O Porro, de facto, tem um desgaste muito maior, atendendo às características que ele deu para a posição. Joga, não é assim? A forma como joga. O Porro é 90 minutos abaixo e acima. E às vezes o Ruben até o tira quando o resultado está mais ou menos feito, tirou para o poupar. O Ricardo Gaio não, o Gaio é um jogador mais experiente, já sabe os terrenos que pisa, está habituado a jogar, a fechar melhor muitas vezes do que o Pedro Porro. Agora, o Gaio foi aquela fase em que os jogadores todos a têm, mas ele foi infeliz num ou noutro lance, que foi decisivo para um penalti ou coisa que aconteceu e outro jogo menos conseguido, que é normal todos os jogadores terem. Mas o Gaio, eu posso garantir que o Gaio jogava, quando eu era diretor da equipa B, o Gaio jogava precisamente como jogou neste jogo. O Gaio aparecia a assistir e até a marcar golos com muita frequência. Era um jogador muito ofensivo. E, portanto, os jogadores sentem também quando as coisas lhes estão a correr mal. E o Gaio, de facto, houve uma fase que sentiu, mas neste momento fez 3 jogos. 3 jogos com um grau de dificuldade elevada e, portanto, acho que o Gaio vai ser importante até, se calhar, na Inglaterra. Porque é um jogador que, para além de atacar, utilizar bem o fator surpresa, fecha muito bem o seu flanco. E é um jogador que marca bem os adversários. Portanto, eu acredito muito, sempre acreditei no Gaio e acredito que ele esteja moralizado agora. Ruben tem-lhe dado com toda a certeza apoio psicológico, porque o que aconteceu com o Gaio aí há um mês atrás foi para um jogador vai abaixo animicamente e é preciso ter um treinador e pessoas em redor dele que o levantem de facto essa moral. Um jogador que não vai a Londres, mas que esteve em bom plano frente ao Boa Vista, vai agora também estar em destaque na análise do João Olivença. Eu estava a confundir porque vai a Londres. Quem não vai a Londres é o Morita. João, o Ugarte esteve em destaque frente aos xadrazados por várias razões, a defender, mas também a atacar.
Sim, eu agora assustei-me quando tu disseste que ele não ia a Londres, pensei que se tinha lesionado, entretanto, no caminho da vida. Tipo, Não te assustes, não te assustes. Está tudo bem. Mas não. Sim, o Ugarte, este jogo, eu acho que ele fez uma exibição fantástica. Obviamente que o foco vai para o Nuno Santos pelo gol que ele marcou, mas o Ugarte teve uma exibição incrível naquele meio campo. Ele conseguiu, eu estive a ver e estive a contar durante as vezes que ele teve ações defensivas no meio campo contrário, e ele bateu o recorde da Liga. Ele fez o jogador com mais ações defensivas no meio campo contrário, o que não é fácil. Portanto, ele tem um conjunto de dados deste jogo que são, sem dúvida alguma, determinantes. Esta questão dos desarmes, da recuperação de bola, dos duelos ganhos, ele tem cerca de 14 duelos ganhos entre no chão e pelo ar. Portanto, são dados que são muito interessantes. Portanto, é um jogador que fez claramente toda a diferença, e os dados que temos aqui são bem explicativos daquilo que foi a grande exibição, silenciosa. A maior parte das pessoas provavelmente não reparou porque não fez um grande passe, mas está envolvido no segundo golo, está envolvido numa jogada que poderia ter dado também mais um golo, e também está em outra, mas eu só trago dois lances nesse sentido. Portanto, trago aqui 2 lances defensivos e 2 lances ofensivos. Um deles culmina em golo e um deles é até uma curiosidade pela forma como ele acaba, como uma jogada acaba, porque parte tudo da capacidade que o Ugarte teve. O primeiro lance é um lance do ponto de vista defensivo, em que ele tem aqui uma recuperação do seu posicionamento em sprint. Ele é um jogador que está ali com o círculo a branco, ele vai recuperar muito rápido, obriga o jogador adversário a pensar rápido, a executar rápido, e isso obviamente na zona central do terreno faz que o jogador cometa erros. Ele rapidamente recupera a bola e entrega imediatamente, e isto é uma característica do Ugarte, entrega imediatamente a bola e para a frente. Não entrega a bola para o lado, não entrega a bola para trás, naturalmente ele entrega a bola para a frente. Ou melhor, ele tem aqui um momento de timing de ataque à bola fundamental, e depois tem tal momento também de timing de desarme do jogador quando percebe que ele vai ficar sem a bola, e depois não se limita a jogar para trás. Ele joga para a frente, e isto é uma característica do jogador durante praticamente toda a partida e também outras partidas que ele tem jogado, e por isso é um jogador que eu acho que não só defende muito e defende bem, como também defende e joga imediatamente para a frente, fazendo a equipa jogar. O segundo lance é aos 75 minutos, é um lance mais à frente, em que ele também acaba por limitar a ação do adversário, e vou mostrar aqui uma zona onde ele praticamente ocupa sempre, quando tenciona de defender a bola, que ele ocupa sempre esta zona do corredor mais à direita, esta zona de ação, que ele tenta recuperar a bola. Aqui faz um primeiro desarme, depois novamente volta a insistir e não desiste. Ele tem esta característica também. É um jogador que sai da sua posição de médio centro à frente dos centrais e vai ocupar zonas do terreno mais à frente, procurando incondicionar muito o adversário numa zona onde ele está em construção. E isto é determinante para a ocupação daquilo que é o espaço do Sporting a defender, e para a ocupação também da linha defensiva, que acaba também por subir, porque os seus médios acompanham essas ações dos médios contrários, e assim limita muitas ações contrárias adversárias. Esta zona de ação que ele acaba por influenciar, e o facto de ele nunca desistir dos lances, mesmo para ganhar a bola ou orientar o adversário para os corredores, é determinante pela forma de defender. O outro lance, eu acho que é um lance que é explicativo daquilo que é muitas vezes a forma do Ugarte jogar. Ele procura receber a bola e imediatamente, como sempre, os olhos estão sempre focados na frente, faz a equipa jogar para a frente, faz a equipa circular a bola rápido, e aqui acaba numa jogada combinada com o Nuno Santos, que acabou por não dar em golo, mas é um jogador que procura receber a bola novamente sempre mais encostado à direita, e não tem a tendência de jogar para trás, não tem a tendência de jogar para o lado, não tem a tendência de jogar no jogador mais curto. Ou faz passos em profundidade com sucesso, ou faz passos para a frente, sempre com os olhos e sempre com a orientação do corpo. E isto é determinante, ter um jogador médio-centro que tem a orientação do corpo logo para a zona onde tenciona jogar, que visualiza o espaço onde vai colocar a bola e está atento aos movimentos dos jogadores da própria equipa, e isto é determinante para o sucesso do jogador com a bola, para não a perder e para de alguma forma ter a capacidade de fazer a equipa jogar para a frente. O último lance é o lance que culmina com o autogol do Agra, e culmina com o autogol do Agra porque o Agra sofre aqui um túnel neste movimento. O Agra é o jogador que está ali com o círculo branco e o Ugarte é com o círculo amarelo. O Ugarte vai fazer um túnel ao Salvador Agra, e o Salvador Agra fica imediatamente chateado, vai recuperar a bola em grande sprint, um pouco já na minha ótica desconectado daquilo que é o jogo e daquilo que deve fazer naquela função. Achas que perdeu o discernimento eu acho que perdeu o discernimento, sim. Desse túnel do Ugarte? Porque um túnel nunca é fácil de receber num jogo destes. O jogador sabe que não desempenhou bem a função do ponto de vista defensivo. O Agra sabe que teve uma má abordagem ao lance, fica um pouco frustrado, mas imediatamente procura recuperar. E esta ação de procurar recuperar já em desespero, independentemente de tudo aquilo que acaba por fazer, sim, desequilibra muito emocionalmente o jogador, perde a noção de onde é que tem a bola, perde a noção de onde é que está o jogo, e acaba por influenciar. Isto é uma curiosidade, isto não é exato, isto é uma situação que aconteceu hoje no jogo, ontem no jogo, que eu achei curioso
mostrar, É interessante. porque é a capacidade com que o médio-centro também tem, porque é um médio-centro, e o médio-centro fazer um túnel a um avançado gera ali uma confusão. O Manel se calhar sabe isto melhor que eu, se calhar se no defesa central fizesse um túnel onde o Manel não achava tanta piada, e então ficaria também nesta maneira a querer recuperar logo a bola e querer apoiar a equipa E depois a culminar frustração aqui com um gol do jogador e o segundo gol do Sporting. Este não foi um jogo isento de casos. Vamos à análise do Pedro Azevedo. Pedro, João Pinheiro, o árbitro desta partida, Rui Costa, o vídeo-árbitro, aos 33 minutos. Há penalti de Abascal sobre Marcos Edwards? Portanto, este lance aos 33 minutos é um lance de ataque do Sporting pelo lado direito, conduzido pelo Edwards. O Abascal vai na marcação, tenta disputar a bola e com o seu pé direito, com o seu pé esquerdo, aliás, consegue jogar a bola desviando-a do Edwards. Na minha opinião, e apesar de haver contacto, é um lance legal porque, como referiu, o Abascal consegue jogar a bola. Portanto, aqui, na minha opinião, boa decisão do João Pinheiro. 59 minutos, há penalti de Pedro Malheiro sobre Francisco Trincão. Portanto, nesta situação, é um lançamento do Edwards para Trincão. O Trincão aparece isolado ali na zona central da área do Boa Vista. E no momento, portanto, o Trincão tem a frente do lance ganha, e o Malheiro acaba por carregar nas costas, portanto vê-se ali, coloca o braço e o ombro na zona da omoplata do Trincão. Portanto, aqui, na minha opinião, não se pode considerar que tenha sido ombro com ombro. Fica por assinalar um pontapé de penalti. E no caso, anulando uma clara oportunidade de golo, seria expulsão para o jogador do Boa Vista. Aqui esclarecer apenas que não se coloca a situação da dupla penalização, em que, sendo pontapé de penalti, iria reduzir-se a penalização disciplinar de vermelho para amarelo. Essa situação não se coloca porque não há disputa de bola, tratando-se de um empurrão ou de um empurrão ou de um agarrão. Não é uma situação de tackle, não é uma situação de rasteiro em que o jogador está a tentar disputar a bola. Portanto, repito, nesta situação, pontapé de penalti por assinalar e expulsão por ser feita ao jogador do Boa Vista. O gol de Paulinho é legal? Sim, gol legal. Numa fase inicial há um lançamento longo do tão longo para o Esgaio, do lado direito. E o Esgaio faz o cruzamento para o interior da área, onde o Paulinho faz o gol. Se olharmos para os jogadores na zona central da área, parece que o Paulinho está um pouco adiantado em relação aos defensores, mas o facto é que o Esgaio faz um passo atrasado. Portanto, a bola está adiantada em relação ao posicionamento do Paulinho, e nesse caso nunca se pode colocar a situação de poder haver fora de jogo. Portanto, o Paulinho está atrás da linha da bola, nunca poderia estar em fora de jogo. Como tal, boa decisão do árbitro assistente em campo, decisão essa validada pelo VAR, golo 100% válido. A nota de João Pinheiro, Pedro? Nota 3, apesar deste erro, o facto é que acabou por não ter impacto no desfecho do jogo, na vitória no caso do Sporting. Portanto, não foi uma arbitragem brilhante, mas não teve impacto no resultado final. Pedro, despeço-me já de ti, muito obrigado pela tua análise e até à próxima semana. Vamos seguir em frente e olhar para a média da bilhética do Sporting Clube de Portugal no Estádio José Alvalade desta temporada, números que foram conhecidos, e ontem mais uma assistência no estádio do Sporting, e na qual estiveram 27.535 adeptos em Alvalade. Esta é a época que registra a melhor média de bilhética por jogo da última década, com 41.258 títulos vendidos entre Gamebox e bilhetes. No que diz respeito à assistência média, no estádio José Alvalade, a presente época é a segunda melhor dos últimos 10 anos, com 29.729 espectadores, apenas superada pela temporada de 18-19, que registrou uma média de 30.750 espectadores em Alvalade.
De referir que os números em branco da época 2020-2021 prendem-se com a questão da Covid-19 e com a ausência de adeptos nos estádios. No top das melhores assistências desta temporada estão os jogos com o Eintracht Frankfurt, o Tottenham, o Futebol Clube do Porto, o Marselha e o Arsenal. Miguel, que leitura é que fazes destes números? A leitura que se faz destes números, enfim, estamos a olhar para dados factuais relativos a todas as competições e, tal como tu resumiste muito bem, na bilhética estamos perante a melhor época dos últimos 10 anos. Relativamente à assistência média por jogo, estamos na segunda melhor época dos últimos 10 anos. Eu destacaria, se quiseres, dois pontos. A primeira é que batemos o recorde de renovações da Gamebox no início desta época e que isso foi assinalado pelo clube e contribui, obviamente, para o número geral da bilhética, porque, obviamente, tivemos esses dados, que creio que eram 22.300 e qualquer coisa Gamebox renovadas no início da época. Mas o mais interessante, diria, relativamente à assistência da média por jogo, o facto desta ser a segunda melhor média nos últimos 10 anos, que diria que é prova que a grande maioria dos nossos sócios e adeptos estão com a equipa, e eu acho que o clube tem a ganhar quando assim é. Obviamente todos gostaríamos de ter o estádio cheio, sabemos que há vários condicionalismos, a começar até por muitas vezes pelos horários dos jogos, muitos condicionalismos em Portugal relativamente a isso e ao que os clubes podem fazer, mas acho que o importante é isso, é percebermos que apesar da equipa não estar a ter a performance esportiva que todos quereríamos, continua a ter o apoio dos seus adeptos, e eu diria que para este final da época esse apoio será cada vez mais fundamental. Avançamos e olhamos para as imagens do treino desta manhã, treino pós-triunfo sobre o Boa Vista. Grande destaque para a presença de António Adán no relvado. Ele falhou a partida de ontem no estádio José Alvalade, mas hoje já marcou a presença no relvado de Alcochete e, portanto, é uma boa notícia para Ruben Amorim na preparação para o jogo de quinta-feira em Londres. No final do jogo com o Boa Vista, Ruben Amorim e Nuno Santos garantiram que o Sporting se vai apresentar em Londres na máxima força e prometeram lutar até ao fim pelo apuramento para a próxima fase da Liga Europa. É um jogo muito difícil. Eu acho que eles ainda vão. O Arsenal vai pôr uma velocidade acima do que pôs cá, e nós temos que fazer o mesmo. A verdade é que a grande responsabilidade está do lado do Arsenal, e quando eu digo responsabilidade, toda a gente espera que o Arsenal passe. Vamos ver, nós vamos fazer o nosso jogo, é importante ter bola, vamos preparar bem esse jogo com a nossa capacidade, e nós temos talento para surpreender. Na equipa, no coletivo, vamos ser um só e vamos entrar da máxima força, como eu disse, para tentar vencer o jogo contra uma excelente equipa. Entretanto, também neste fim de semana, no dia de ontem, o Arsenal voltou a vencer no campeonato inglês, um triunfo sobre o Fulham por 3-0. Os Gunners que seguem assim também motivados para este segundo jogo com o Sporting. E destaque também para este vídeo, entretanto divulgado hoje pelo Arsenal nas redes sociais, que mostra imagens do processo de recuperação de Gabriel Jesus, ele que regressou à competição precisamente neste triunfo sobre o Fulham. Entrou aos 77 minutos, ainda não jogou em 2023, lesionou-se em dezembro no Campeonato do Mundo ao serviço do Brasil, e o Arsenal divulgou aqui um conjunto de imagens sobre este processo de recuperação, com declarações de Mikel Arteta e também do próprio jogador, que eventualmente poderá ser opção na quinta-feira frente ao Sporting. No Sporting, Morita então não vai poder jogar, o Ugarte falhou o primeiro jogo, Coates também não vai poder ser a opção. Ainda assim, há soluções. Qual é que é a tua expectativa, Miguel, para este jogo? Mas primeiro temos que perceber que vamos jogar contra o líder da Premier League, que é muito possivelmente o melhor campeonato na Europa e o melhor campeonato no mundo de equipas. E por isso estamos a falar, obviamente, de uma equipa fortíssima, moralizada e que vai jogar perante o seu público. Mas, estando a responsabilidade toda do lado do Arsenal,
e essa pressão da vitória do lado do Arsenal, eu diria que o Sporting sabe quais é que são as suas forças e aquilo que poderá fazer para contrariar esta vantagem teórica que o adversário tem sobre nós. E acho que o Nuno Santos disse ali algumas palavras que são as fundamentais que os jogadores têm que levar para dentro de campo, que é acreditar na força do coletivo e estarem concentrados, enfim, do primeiro ao último minuto. Vai ser, obviamente, como disse, um jogo complicado, num campo complicado, contra um adversário complicado, mas nós também temos os nossos argumentos para complicar a vida ao Arsenal e, obviamente, como sportinguista e pessoa positiva, tenho sempre esperança num bom resultado e na passagem à próxima eliminatória. João e Manuel, vou apelar aqui à vossa capacidade de síntese, porque já temos pouco tempo ainda que temos de ir aqui à Youth League. Que estratégia, qual a melhor estratégia que Sporting, Manuel, para se apresentarem no Emirates Stadium na quinta-feira para conseguir, não é o impossível, mas de facto há aqui uma grande diferença entre as duas equipas, líder da Premier League, o Arsenal, como dizia o Miguel, é o melhor campeonato do mundo. Não é? Eu vi o Arsenal jogar com o Fulham, fora de casa, e o Arsenal faz conta que estava a jogar em casa. O Arsenal veio aqui... penso que jogar a Lisboa para tentar fazer um bom resultado, mas o Sporting jogou como fez com o Tottenham em casa e fora. O Sporting sofreu um golo, não se perturbou e teve oportunidades de até resolver, se calhar, não direi com estas equipas, as eliminatórias nunca estão resolvidas. Mas se nós fizéssemos aquele 3-1, possivelmente o resultado seria-nos favorável. Agora penso que lá tem que ser uma defesa consistente, uma defesa sem... Porque aquela equipa do Arsenal é uma equipa com uma circulação de bola, mas é uma equipa que também vai nos dar a oportunidade de nós temos jogadores com essas características para saírem em transição e poder surpreender a defesa do Arsenal, que muitas vezes Zinchenko sobe para dentro, o lateral direito sobe no ataque e fica dois jogadores cá atrás e dois deles que não são muito rápidos e, portanto, nós podemos surpreendê-los com a espontaneidade e a velocidade dos nossos jogadores. Agora, defender bem é fundamental. Defender bem, concentrado, não fazer muitas faltas ali perto da área. Penso que é tudo isso que temos que fazer para levar de vencida a melhor equipa, como o Miguel disse muito bem, a melhor equipa neste momento, que está a 5 pontos do segundo classificado. Que é só o Manchester City. Que é só o Manchester City, era isso que eu ia dizer mesmo. João, as qualidades desta equipa já são conhecidas, ficaram também visíveis neste último jogo com o Fulham. Entretanto, Leandro Trossard não tinha sido opção em Alvalade, voltou à equipa e fez as 3 assistências para estes 3 golos do Arsenal, portanto é um jogador a ter em conta e de resto, enfim, é sofrer até ao fim e acreditar que é possível, não é? Sim, é uma equipa que este fim de semana deu um autêntico festival no Fulham. A equipa já com o Gabriel Jesus a entrar aos 77, o Fábio Vieira também, o Reece Nelson acabou por entrar, ou seja, os 3 jogadores da frente foram alterados, os 2 laterais também. Jogou o Ben White, que é o habitual titular, e o Zinchenko saiu para entrar o Tomiyasu ao lado direito, o japonês, e o Tierney jogou ao lateral esquerdo. Ou seja, não renovou aquilo que era o meio campo da equipa do Arsenal, que joga com o Odegaard, com o Partey e com o Granit Xhaka. Voltou a marcar. Exatamente. E teve aqui uma preciosa ajuda do Trossard, que quando joga nesta equipa vai muito para o corredor direito ou para o corredor esquerdo, procurar fazer assistências, ser um jogador que obriga depois ao Martinelli e ao Saka a jogarem no meio. Muito similar àquilo que o Sporting também faz, apesar de ser um sistema diferente, 4-3-3, mas a dinâmica é praticamente a mesma. O número de jogadores que coloca na frente são praticamente os mesmos e os movimentos estão muito similares. E eu acho que o trabalho deve-se muito bem a esta equipa técnica que foi buscar jogadores para o seu modelo, da forma como pretende jogar, e neste momento praticamente todos os jogadores que saem um, entra o outro e conseguem executar da mesma maneira praticamente tudo. Uma má notícia é o Trossard estar disponível, uma má notícia é o Gabriel Jesus já estar disponível, e com estas alterações do Trossard e do Gabriel Jesus, o Reece Nelson e o Fábio Vieira e até os 2 laterais começaram a ter mais minutos também para uma gestão de tempo, o que por um lado também não é positivo, porque os jogadores acabam por estar com um ritmo maior. A velocidade vai ser acima, para terminar, sim, como por daí disse ali Ruben Amorim. Daí eu dizer que o Ruben Amorim, compreender que o Ruben Amorim tenha dito que a velocidade vai ser uma acima, porque é uma equipa que tem um conjunto de jogadores mais rotinados do que tinha até há cerca de 3 semanas atrás. Amanhã o Sporting está de regresso à Youth League e o jogo com o Liverpool vai ser transmitido em direto aqui na Sporting TV.
UEFA Youth League. Sporting Liverpool. Esta terça-feira às 13 horas no estádio Aurélio Pereira. Jogam-se os quartos de final da prova. Que grande caminhada estão a fazer os jovens leões. Este é um jogo para ver na televisão dos sportinguistas. Sporting Liverpool. Esta terça-feira à 1 da tarde em direto na Sporting TV. Estamos em casa. E é mais um grande jogo em perspectiva, a oportunidade de ver, Miguel, acima de tudo, estes jovens continuarem a crescer num grande palco com uma grande equipe. Sim, acho que o Sporting gosta de estar nesta posição, ou seja, está entre as 8 melhores equipas jovens, digamos assim, da Europa. Tanto o Sporting como o Liverpool nunca chegaram às meias finais da competição e por isso acredito que as duas equipas vão entrar com tudo, como se costuma dizer, e obviamente tenho esperança e fé que a nossa equipa consiga levar de vencido os ingleses, até porque depois pela frente teremos o vencedor do jogo do AZ que marca o Real Madrid, o que é sempre interessante, por um lado por ser o Real Madrid, por outro lado ser o AZ que marque. Tão boa memória nos dá Miguel Garcia, não é? A todos os sportinguistas. Mas acho, voltando ao jogo da manhã algo cedo, a receita terá que ser a mesma e aquela que tem sido aplicada por todas as nossas equipas, que é entrarem concentradas e a saber aquilo que têm a fazer dentro de campo e conseguirem este feito, que seria um feito histórico para o clube, uma vez que seria a primeira vez que passaríamos às meias finais da Youth League. O Sporting tem tido grandes momentos nesta competição, tem acompanhado todos os jogos com expectativa para o jogo da manhã. Estas imagens, e aliás, eu vi os jogos quase todos da Youth League fora de casa e a superioridade do Sporting perante o Tottenham, perante o Marselha, perante o Eintracht Frankfurt foi abismal. Uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa com princípios bem definidos e com jogadores que vão ser no futuro apostas da equipa principal do Sporting. Não tenho dúvidas nenhumas que ali, não vou dizer muitos, mas vou dizer 3, 4 miúdos com muitas possibilidades de se engrarem no futebol profissional. É o objetivo destas equipas, mas era giro. Amanhã eu por acaso assisti também pela televisão ao jogo do Liverpool com o Porto e eu acho que o Liverpool está ao alcance do Sporting, daquele Sporting que eu vi durante este tempo todo. Este Liverpool que também tem alguns jogadores que já alinharam na equipa principal de Jürgen Klopp, João, portanto tem também muita qualidade, mas o Sporting está no fundo também na mesma situação, não é? O que é que perspectivas para amanhã? A perspectiva um bom jogo e mais uma vez uma capacidade, ou mais uma vez uma oportunidade, assim é mais correto, uma oportunidade que estes jovens têm de ter um nível competitivo elevado, de forma a poderem evoluir do ponto de vista individual e depois, obviamente, trazendo lucros para aquilo que é a equipa. Acho que vai ser um jogo difícil, como é evidente, acho que um jogo a eliminar é sempre mais complicado. Vemos ali uma quantidade de jovens que já jogaram na equipa principal, uma quantidade de jovens que já treinaram muitas vezes até com a equipa principal, que têm tido alguma experiência e acompanhamento. Acho que o Filipe Slicaia está a dar muito trabalho ao Ruben Amorim, e não só, mas porque está a promover aqui um conjunto de jogadores de enorme qualidade e dar-lhes minutos numa competição que me parece que lhes permite o tal grau de superação necessário para a evolução deles, e também perceber que a formação do Sporting é precisamente isto, é formar os jovens a ganhar, ganhando principalmente a maior parte dos jogos, e os títulos é uma consequência muitas vezes daquilo que as equipas fazem, mas também o mérito tem que ser dado aos adversários quando conseguem ser melhores que a equipa do Sporting, porque a formação também é ensinar os jovens a perder e ensinar os jovens também a não ter um resultado positivo. Não é isso que se espera para amanhã, o que se espera é que o Sporting vença praticamente todos os jogos, mas é preciso ter sempre em conta que nas derrotas também obriga os jogadores a melhorar, e isso é um processo de crescimento para depois eles poderem integrar aquilo que é a equipa principal. Muito obrigado, João, Manuel e Miguel, pela vossa presença neste Raio-X Sporting. Nós regressamos na próxima semana com nova análise à atualidade.